quais são as coisas que aqueles psicultores que fazem muito sucesso ou que já têm muito sucesso, os grandes psicultores, fazem que você ainda não está fazendo para ter o sucesso que eles têm. O meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de psicultura. E a grande questão é, não dá para você ter resultados diferentes daqueles que você tem hoje fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje. Se você ainda está colocando peixe de qualquer jeito, se você ainda está colocando a qualidade, olhando para a qualidade de qualquer jeito, a qualidade de água de qualquer jeito, usando qualquer ração, usando qualquer alimento, alimentando o teu peixe de qualquer maneira, você vai continuar tendo o pouco lucratividade que você tem, continuar reclamando sobre o preço da ração, que não é desculpa, tá? O preço da ração subiu, subiu, mas isso não é desculpa para ineficiência produtiva ou para não ter lucratividade na tua piscicultura. E a grande questão é, o que os grandes piscicultores ou que os piscicultores de sucesso fazem para ter resultados lucrativos, sabe o que é? Ou eles contratam profissionais, profissionais capacitados, profissionais que estão ali o tempo todo preocupado com todos os resultados de qualidade de água ou de desempenho da piscicultura dele, de lucratividade, fazendo todo a planilha financeira. Ou então, sabe o que esses piscicultores de sucesso fazem? Eles aprendem o processo. Existem duas coisas que podem ser feitas. Ou você tira o dinheiro do bolso, contrata um profissional, encontra esse profissional que esteja disponível ali para fazer todo esse trabalho para você, ou então você aprende isso. Ou essa semana eu recebi uma caixinha assim, eu tenho dificuldade de mão de obra. Imagine se nós formos ficar de mãos amarradas só porque não tem mão de obra especializada disponível. Treine essa mão de obra, capacite essa mão de obra. Ou você acha que, por exemplo, as grandes empresas que precisam de mão de obra capacitada não dão essa capacitação para os seus funcionários? Ou que quando o processo de implantação de novas tecnologias na agricultura, que hoje é aí dentro da produção rural, né? É o que a gente tem aí de mais tecnológico, inovador. Eles começaram e já tinha o profissional pronto? Não, as fazendas precisaram fazer o quê? Capacitar-se, precisaram buscar cursos, precisaram pagar muitas vezes cursos para os seus funcionários aprenderem como fazer as ações que realmente trouxessem eficiência produtiva para dentro de fazendas, para dentro da avicultura, que é uma atividade da produção animal que é altamente profissional. Hoje, o cara que não é profissional, que não conhece sobre custo de produção, sobre planilha financeira, sobre manejo de alimentação, sobre manejo de prevenção, numa avicultura, numa suinocultura que requer alto custo de investimento para implantação e altíssimo nível de tecnologia ao longo do ciclo de produção, o cara não sobrevive, o cara nem entra na atividade. Por que é que na piscicultura seria diferente? Então, as pessoas que estão tendo resultados, que estão colhendo lucratividade das suas pisciculturas, são as pessoas que estão se capacitando, são as pessoas que estão aprendendo o processo, são as pessoas que estão, quando eu estou falando aqui, quando eu estou ensinando para vocês sobre conversão alimentar, sobre custo de ração, sobre lucratividade, sobre qualidade de água, sobre construção de viveiros, sobre sanidade e tudo mais que está envolvido no ciclo de produção de peixes, essas pessoas estão aprendendo, estão anotando, estão colocando isso em prática. Se você ainda não está fazendo isso, você vai continuar achando que o problema da sua ineficiência produtiva é o preço da ração, é a economia do país, é o presidente, é a pandemia, é o que, sei lá, o que você quiser colocar como desculpa.
E não é nada disso que é desculpa para a ineficiência produtiva ou para erro, para não lucratividade na piscicultura. É não conhecimento, é a falta de conhecimento, é a falta de profissionalização, é a falta de especialização. A propósito, nós fizemos, deixa eu tirar um pouquinho que eu estou com o meu celular na frente do computador para poder ficar próximo das duas telas. A propósito, a gente fez aqui, aí vou ter que trocar o lugar do celular para eu poder olhar aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Dentro da nossa empresa aqui, Aqua Sucesso, a gente faz as análises financeiras, né? Para falar de lucratividade real. A lucratividade que a gente fala aqui não é a lucratividade assim, ó, considerando só o preço da ração, o preço da venda do peixe. Não. Preço da ração, preço do alevino e o preço da venda do peixe. Não, tá? Não é o que eu gastei, o que menos o que eu desconto do que eu vendi e eu tenho a minha lucratividade. Não. Toda vez que eu falo lucratividade para vocês aqui, seja em live, seja em aula, seja em evento na Rota da Piscicultura Produtiva, eu vou falar muito sobre lucratividade e toda a lucratividade que eu falo para vocês aqui é lucratividade real. É lucratividade não considerando somente os custos de produção, é a lucratividade considerando o tempo gasto pelo piscicultor ou pelo dono da propriedade, né? Por você, se você é o dono da piscicultura e é você que vai lá e bota a mão na massa, você que faz todo o manejo, a gente considera a tua hora trabalhada dentro para fazer a lucratividade. Ou seja, tem custo de mão de obra, tem custo de depreciação, tanto dos viveiros quanto de maquinários, caso seja, né, o seu caso aí. Então, toda vez que eu falo de lucratividade, é lucratividade real, considerando tudo aquilo que tem envolvido na sua piscicultura. E por que eu estou falando isso? Porque nós fizemos uma análise, né? Tem a professora Adriana, que faz parte aqui do nosso curso, que ela é a professora especializada em finanças e economia para pisciculturas, né? Bem específico isso. Então, ela fez uma análise mostrando o quanto investir num conhecimento impacta na lucratividade e no custo da sua piscicultura. Primeiro, eu vou falar no custo de piscicultura. Quanto menor for a piscicultura, maior vai ser o custo, né, representação dele em relação ao custo de produção. Vou dar um exemplo aqui, porque tem dados que nós analisamos. Se você investe num curso o equivalente aí a R$ 4.000, R$ 5.000, que seja, né? De 3 a 5 mil reais. O custo desse investimento por um curso que você estiver fazendo sobre a produção de peixes para trazer melhoria para o teu sistema de produção, vai impactar ali para uma piscicultura de 2.500 metros quadrados, 15% no custo de produção do primeiro ano, só do primeiro ano. Porque nos anos seguintes você não vai estar né? Você já vai ter feito o curso, já vai pagar o curso, enfim, nos anos seguintes não tem. Agora, olhe para uma piscicultura de 2 hectares de lâmina d'água. O investimento num curso impacta em 3% no teu custo de produção do primeiro ano, só do primeiro ano. E depois você continua colhendo resultados. E quer saber que tipos de resultados? Por exemplo, resultados de que numa piscicultura de 2.500 metros quadrados, depois de ter aprendido sobre manejo de alimentação, qualidade de água, sanidade, dimensionamento, depois de ter aprendido em algum curso que foi investido, essa piscicultura de 2.500 metros quadrados passa de um prejuízo de 59% para uma lucratividade de 15% em um ano. Uma piscicultura de 2 hectares de lâmina d'água, que já tinha lucratividade de 19%, depois de ter aprendido conceitos e ter aplicado conceitos no dia a dia da prática da sua piscicultura,
passa de uma lucratividade de 19% para 25%. Esses são dados que a gente analisa com base em informações de cada uma das pisciculturas que nós analisamos, porque o custo de produção de uma piscicultura, ele varia de piscicultura para piscicultura. Porque na minha piscicultura pode ter lá, eu tenho 2 hectares de lâmina d'água e uso minha mão de obra própria, mas tem um outro vizinho que tem também 2 hectares de lâmina d'água, mas ele tem mão de obra terceirizada, usa um maquinário para fazer a alimentação dos peixes. Então, o custo de produção de cada piscicultura, ele vai ser diferente. E aí, esses custos, quando a gente faz uma análise, né, econômica, ele é individualizado. Só que quando você aprende tudo isso, aqui, né, alunos nossos aprendem a fazer isso, quando você aprende a fazer tudo isso, tudo passa a ficar muito mais fácil e você começa a enxergar o teu custo real, considerando todas as coisas que precisam ser consideradas, não só preço de alevino, preço de ração e preço de venda de peixe. Não, é tudo, a hora gasta, é combustível, energia elétrica, depreciação de área, depreciação de viveiro, depreciação de maquinário, tudo isso entra na conta de lucratividade. E quando a gente vê a lucratividade das pisciculturas que passaram a ter conhecimento ou que passaram a ter a prestação de serviço de um profissional especializado dentro das suas pisciculturas, é muito grande a diferença. Bom, eu dei o exemplo para vocês aqui. Uma piscicultura de 2.500 metros quadrados tinha prejuízo, e quando eu falo prejuízo, é assim, muitas vezes o piscicultor acha que está tendo lucro, por quê? Porque a conta que o piscicultor faz é, vendi todo o meu peixe por 100 mil reais, gastei de alevino e de ração 70 mil reais, me sobrou 30 mil reais. A maioria das vezes, a conta que o piscicultor faz é essa, sem considerar depreciação de área, sem considerar depreciação de rede, de equipamento, do próprio viveiro que precisa, né? Porque você vai ter uma depreciação ali, porque em algum momento você vai precisar fazer uma manutenção daquele viveiro, sem considerar a própria mão de obra. A mão de obra de um familiar, a mão de obra de um funcionário terceirizado, de um diarista, de um manejo de retirada de capim ao em volta do viveiro. Tudo isso é levado em consideração quando a gente fala lucratividade. Então, nesse exemplo que eu dei, que uma piscicultura de 2.500 metros quadrados de lâmina de água estava tendo um prejuízo de 59%, é porque essa piscicultura, o piscicultor estava achando que estava tendo lucratividade, não à toa ele continuava produzindo peixe, mas considerando somente preço de venda do peixe e dinheiro gasto com compra de ração e compra de alevino. Isso não é fazer conta de lucratividade. E aí, quando ele investiu no conhecimento, investiu em trazer práticas de conhecimento, de conceitos, de teoria para dentro da piscicultura dele, ele passou de um prejuízo de 59% negativo, é negativo mesmo, para uma lucratividade de 15% no primeiro ano. Olha o quanto isso traz de impacto. Em pisciculturas em que já tinham lucratividade, em que já estavam trabalhando, né, tendo bons resultados, conseguiram ter resultados ainda melhores, de 19% para 25% de lucratividade, né? E esses resultados podem ser ainda maiores. Eu trouxe esses 2 exemplos aí. A gente tem resultados de pisciculturas de 3, de 5, de 15 hectares de lâmina d'água. Mas eu quis trazer esse exemplo para vocês, por quê? Porque eu gosto de trazer exemplo real, exemplo que existe, é de piscicultura que existe, que é real, que está construída, está uma lá em Cuiabá, está outra lá em Santa Catarina. Então, existem essas pisciculturas, tá? São resultados reais. Então, se é possível para esses exemplos que eu estou te dando, o que não é possível para a tua piscicultura?
Tudo é possível desde que você entenda que é o conhecimento que vai mudar a maneira como você produz peixe hoje. É o conhecimento que vai mudar o resultado financeiro que você tem hoje na sua piscicultura. Não é você ficar de mimimi achando que o preço da ração tá caro e por isso você precisa substituir a alimentação do teu peixe por casca de mandioca. Não é isso. Isso vai trazer só mais prejuízo para a tua piscicultura. Pode ter certeza. Quer ver outra coisa que não é? Ainda hoje eu estava num atendimento individual com um dos meus alunos e nós estávamos fazendo o dimensionamento da piscicultura né, desse aluno. E aí o aluno falou assim: mas outra pessoa, né, um fulano de tal, um vizinho, me falou que eu tenho que colocar mais peixe do que essa quantidade que a gente está dimensionando aqui. Baseado em que essa pessoa falou isso? No olho, sem conhecer o tamanho do viveiro, sem conhecer o tamanho, o volume de renovação de água, sem conhecer várias coisas. E aí, muitas vezes, a pessoa vai lá, segue uma informação que, né, um palpite de um vizinho, de alguém que ouviu dizer, vai lá e erra. E muitas vezes tem prejuízo. Então, quando você tem o conhecimento, quando você aprende de verdade, a pessoa, pode vir qualquer um aqui e falar para você: não, mas você tinha que estar fazendo de tal jeito. Fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Essa é a diferença dos piscicultores que têm sucesso, que já têm lucratividade. Eles sabem o que estão fazendo. E sabem o que estão fazendo não porque ficam no achismo, sabem o que estão fazendo porque estão estudando, que estão aprendendo para fazer o melhor pela piscicultura deles. Estão aprendendo cada vez mais sobre qualidade de água. Estão aprendendo cada vez mais sobre estratégia de alimentação. Estão aprendendo cada vez mais sobre dimensionamento, sobre o mercado de comercialização. É isso que vai trazer resultado para a tua piscicultura. Não é choradeira, não é mimimi, não é copiar o que está escrito num livro, não é copiar o que o vizinho está fazendo, porque cada piscicultura é uma piscicultura. Cada sistema, cada viveiro, muitas vezes, dentro da sua própria piscicultura, você vai ter viveiros com desempenhos diferentes. E para isso, você precisa trabalhar com situações diferentes, com dimensionamentos diferentes, com estratégias diferentes para um viveiro e para outro. Se você ainda não entendeu isso, me desculpa, você vai continuar batendo a cabeça e achando que a piscicultura não é rentável. Se não está sendo rentável para você ainda, é porque você ainda tem muita coisa para aprender a respeito de produção de peixe. Bom, gente, era isso, né? Tchau, tchau.